Bom dia, estamos aqui para mais uma live do Colégio Everest, do programa Edificar a Família. Hoje temos uma grande mulher aqui para falar com vocês, Maria Gurgel, que vai nos trazer um tema que parece antigo, porém é muito presente, que é sobre poupar. O que é um patrimônio, como construir esse patrimônio financeiro e a educação que vem desde pequenos, desde quando os nossos filhos recebem a primeira mesada, como ensiná-los a poupar. Maria Gurgel, formada em MBA pela Dom Cabral, ex-executiva de uma grande empresa, fez uma grande experiência no Canadá e hoje é a fundadora do programa Resguarde, que trata de toda essa capacidade de formação tanto da família quanto das crianças na questão de como poupar, o que poupar, para que poupar. Então eu convido Maria Gurgel, que está aqui presente conosco para este momento tão importante. Por favor, convidem seus amigos, os pais da escola, outras pessoas da família, para que possam desfrutar dessa live. Ela vai, durante algum tempo, falar, vocês vão ter a oportunidade de fazerem perguntas e ela poder responder, ok? Desfrutem bastante, um bom dia para vocês. Maria Gurgel, a live é sua. Olá a todos. Antes de mais nada, muito obrigada Cristina e o Colégio Everest pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, vamos começar, né? Quem eu sou? Eu sou Maria Gurgel, eu sou mãe, sou carioca, sou ex-executiva, como a Cristina falou, e sempre muito apaixonada por literatura, por criança, por educação. Em 2020 e em 2014, eu assumi a presidência de um grande fundo de pensão e ali eu descobri mais uma paixão, né? Conscientizar as pessoas para a necessidade de poupar sempre. Eu vou contar uma historinha que mudou a minha vida, né? Eu cheguei no fundo de pensão, eu não conhecia muito sobre previdência, fui sentar com todas as áreas para entender o que elas faziam. Sentei com a área de atendimento, que é um fundo de pensão, tem muita gente idosa, então tem uma área de atendimento que é como se fosse uma agência bancária. Sentei lá do lado da atendente, a atendente só falou, essa aqui é a Maria, está em treinamento, eu fiquei o dia inteiro assistindo. Eis que chega um senhor, ele devia ter entre 60 e 65 anos, todo feliz, falando, vou me aposentar. Eu queria te passar minha matrícula, ele passou a matrícula, ela fez o cálculo no computador e antes de entregar o cálculo para ele, ela olhou e falou assim, eu estou vendo aqui no nosso sistema que o senhor nunca fez nenhuma simulação de renda. E simulações de renda em fundos de pensão são umas coisas, é algo que tem de todas as formas, a qualquer momento que você queira fazer, para você acompanhar o seu patrimônio, para você não ter nenhum tipo de surpresa quando você chega na aposentadoria, né? E aí ele falou, não fiz nada, tudo que eu tenho está aí. Ela entregou o papel para ele, esse homem quase teve um infarto na hora que viu o papel, falou para ele, tá errado, para ela, tá errado, aí tá errado, não tá errado, tá errado, não tá errado. E ele falou, o que eu faço para mudar? Aí ela falou, o senhor tem dinheiro para aportar o plano? E ele falou, olha, não tenho, todo o meu dinheiro para me aposentar está aí, está errado, a senhora recalcula, não está errado, enfim. E aí depois de muita, né, e aí ele falou, não tenho dinheiro para aportar o plano, o que eu faço? Terminou a conversa, ela de uma forma muito educada, ela falou para ele, sinto muito, o senhor devia ter feito isso há 20, 30 anos atrás. A partir daquele momento eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, né? E em 2020 eu iniciei o meu longo período sabático, né? Eu saí do mundo corporativo depois de 35 anos, eu brinco que é longo período sabático porque ele é longo mesmo, acho que não tem volta. E fundei a Resguarde, que a Cristina falou, é Resguarde Educação. E o projeto é o Criança que Poupa. Eu escrevi 7 livros de historinhas de crianças que precisam poupar para atingir um objetivo ou ajudar os pais a pouparem. Os livros estão em português e em inglês. Inclusive, eu apresentei hoje para a coordenadora aqui do Colégio Everest, né? E fora os livros, o que mais eu tenho, né? Eu tenho contação de história desses livros e essa palestra, né, para pais e professores. E qual é o intuito disso? É como a gente muda o nosso comportamento como adulto para primeiro, né, que a gente se organize financeiramente para resgatar para uma história mais complicada que a gente tem no mercado, que é o nosso tempo de volta.
E segundo, né, que a gente esteja preparado para ajudar as nossas crianças, porque a gente só vai ter crianças com padrões e comportamentos financeiros diferenciados se a gente der o exemplo. Então, o intuito dessa palestra é isso. No final, eu vou falar muito de patrimônio financeiro, vocês vão ver que a gente trouxe alguns slides para nortear. Eu vou falar muito de patrimônio financeiro e no final eu falo um pouquinho de poupança para criança, tá bom? Vamos lá, vamos começar? O que me traz aqui hoje, né? Como eu falei, quando eu fundei a Resguarde, o meu intuito era ajudar muito, mesmo que minimamente, no problema que a gente tem de endividamento hoje no Brasil, e eu vou falar um pouquinho disso. Resguarde, por que o projeto tem esse nome? O projeto tem esse nome que eu busquei em todos os seus significados e sinônimos, nomes que nos remetessem ao cuidado genuíno que a gente tem que ter com o nosso futuro. Por que a gente tem que cuidar do nosso futuro? Porque é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas, né? Então, por isso, esses nomes todos por trás da Resguarde. Então, assim, qual é a realidade? Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Qual é a realidade que a gente tem hoje no Brasil com relação ao endividamento, né? Tem uma pesquisa, uma estatística recente do FMI. Eles pegaram 170 países, dividiram a poupança do país pelo PIB. O Brasil, como sempre, foi parar lá embaixo, né? A gente está na posição 91%, ou seja, 91% dos países, dos 170 países, poupam mais do que o Brasil. Essa eu acho que é uma estatística que diz muita coisa. Tem dois grupos que eu não sei se vocês conhecem. Hoje a gente já tem os endividados anônimos. Eles são um braço dos alcoólicos anônimos e os alcoólicos anônimos adaptaram os 15 passos para ajudar que os endividados saiam das suas dívidas, né? E a gente tem um outro grupo em São Paulo, no Procon de São Paulo, que são os super endividados. Né? São pessoas que ganham, em média, R$3 mil e devem, em média, R$90 mil. Como é que isso é possível? Juro de cartão de crédito, de banco, de agiota, enfim. Então, essa turma está ajudando eles a renegociarem. E uma coisa que eu vi muito, estando à frente de um fundo de pensão, é uma realidade muito cruel das pessoas que não se planejam para se aposentarem e elas não conseguem parar de trabalhar, né? Agora, qual é o problema disso? Primeiro, que você merece o descanso, né? E segundo, que o mercado de trabalho é um pouco cruel, tem um pouco de etarismo ainda. Então, quando a gente chegar numa determinada idade, é provável que a gente saia daquele emprego formal, né? Ou daquele negócio, enfim. Então, por isso que é complicado, né? Essa história da gente não se planejar para aposentadoria. E o que traz vocês aqui hoje? Eu vou deixar vocês com uma pergunta, né? Assim, lá no futuro, se seus filhos adultos tiverem exatamente o mesmo comportamento com o dinheiro que você tem hoje, você ia estar feliz ou orgulhoso, ou feliz ou orgulhosa, ou você estaria preocupado ou preocupada? Então eu deixo essa pergunta aí para vocês. Bom, vamos começar a falar de investimentos, né? Assim, eu acho que a gente precisa fazer ao longo das nossas vidas alguns investimentos, né? O primeiro investimento que a gente precisa fazer é um investimento no que a gente chama de nossos ativos de vitalidade. O que é isso? Família, amigos, saúde mental, saúde física. E por que tem esse nome? Ele tem esse nome por uma razão muito simples, é o que nos mantém vivos. Segundo investimento que a gente precisa fazer é um conceito que eu vou passar rapidamente um pouquinho mais para frente, mas eu aconselho vocês a lerem, que fala sobre portfólio de carreiras. Por quê? A gente precisa estar investindo na gente ao longo das nossas vidas. Diferente lá do meu avô, que fez engenharia, se formou engenheiro, fez uma pós e trabalhou o resto da vida com aquilo que ele estudou, hoje em dia a gente tem uma infodemia absurda, uma quantidade de informação absurda. Essas informações que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, tem uma estatística que para alguns cursos, no último ano da faculdade, 40% do que a gente aprendeu no primeiro ano já está obsoleto. E assim, então, preocupa o volume da informação e a velocidade com que essa informação fica obsoleta. Então, a gente precisa estar investindo na gente o tempo inteiro para a gente se reinventar, para a gente ter um portfólio de carreiras, né? E hoje eu vou focar nessa terceiro quadradinho, que é o patrimônio financeiro, tá? Que é onde estão suas economias, seus investimentos e as suas fontes de renda, né?
que embora tenha um tamanho menor aí no modelo, ele é condição sine qua non para a gente conquistar uma coisa extremamente importante nas nossas vidas, que é um dia, depois de muito trabalhar, a gente ter o nosso tempo de volta, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada em todos eles. Não tem como começar a falar de patrimônio financeiro sem falar do aspecto previdenciário, né? Que é a poupança que você faz hoje para usufruí-la no futuro. E não tem como falar do aspecto previdenciário se a gente não falar de longevidade. Então vamos dar uma olhada nos dados de longevidade. Deve estar chegando aí para vocês um slide. Não precisa, eu sei que está muito pequenininho, então talvez vocês não consigam estar lendo, eu vou explicando. Essa é uma série histórica do IBGE, de década a década, vai de 2010 até 2060. Eu trouxe para vocês só o primeiro e o último slide. Ele divide a população brasileira em substratos, né? 0 a 14, 15 a 59 e mais de 60. Só olha o que acontece com essas cores quando a gente for mudar de slide. Então, por enquanto, só para vocês entenderem, tem um conceito importante que é o conceito de ativos por inativos. É dividir a turma que está no azul, que trabalha, pela turma que está no vermelho. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o que a gente chama de pacto de gerações. Essa geração no azul, ela está trabalhando hoje, pagando a aposentadoria da geração vermelha, né? Vamos ver o que acontece com esse gráfico em 2060. Em 2060, já vai chegar aí para vocês, o que acontece com a população de 0 a 14? Ela cai quase pela metade. Por quê? Porque nós já somos menos do que 2 filhos por casal e a taxa de natalidade do Brasil continua despencando. O que acontece com o azul? Cresce marginalmente, né? Que é a turma que está efetivamente hoje ativo, né? Trabalhando. O que acontece com o vermelho? Ele multiplica por 4 vezes e meia, né? Então, e o que acontece com aquele número de pessoas ativo por inativo? Era 8. Em 2060, ela cai para 2. E isso num país, né, que tem um sistema de previdência social como o nosso, é preocupante, né? Porque aí você vai ter 2 pessoas ativas pagando a aposentadoria de uma trabalhando, enquanto em 2000 você tinha 8, né? Mas a gente vai voltar a isso depois. Vamos continuar dando uma olhada ali. Por onde quer que a gente olhe, a gente vai ver estatísticas e matérias de jornais e revistas falando sobre longevidade. Essa é até uma matéria antiga, é da Time, se eu não me engano, de 2011. E o que está escrito ali, né? Esse bebê poderá viver 142 anos. Se você abrir a matéria para você ler, o que vai estar escrito lá dentro? A máquina humana com a manutenção adequada pode ter sua vida útil extremamente estendida. Vamos ver a próxima capa. Eu trouxe mais uma capa aqui para vocês. Essa próxima capa, se eu não me engano, é de fevereiro de 2015. Isso é um professor da Singularity University. A Singularity University é uma instituição de ensino do Vale do Silício. Ela foi criada em 2009, eu acho que pela NASA, é mantida pelo Google ou vice-versa. E o professor dessa universidade diz o seguinte: quem nascer a partir de 2045 não morre mais. Para ser muito assim, então, onde quer que a gente olhe, tem essas estatísticas. Entre os gerontólogos, os biogerontólogos, os futuristas de plantão, tem 2 correntes. Uma que diz que, como esse professor, que diz que o envelhecimento é uma doença curável. Eles dizem que a gente vai continuar adicionando anos de vida até Deus sabe quanto, porque a máquina humana aguenta mais. Para essa turma, né, que está nessa corrente, eles acham que o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser controlado, assim como a ciência encontrou a cura para várias doenças que eram tidas como incuráveis. Tem uma segunda corrente, que eu acho que é a mais forte, que fala, não, para aí, a gente não vai ser imortal, né? O corpo humano tem seus limites. Eu acho que, por enquanto, essa ainda é a corrente mais forte. Mas por que eu gosto de trazer essas 2 correntes? Porque, para mim, pouco importa o que esses 2 grupos discordam. O que eles discordam? Se a gente vai ser imortal ou não. Isso não é um problema para a gente agora. Agora, o que os 2 grupos concordam? Que a gente vai viver muito mais do que qualquer um possa imaginar. Né? Se vai ser imortal ou não é uma outra história, mas os 2 grupos concordam nisso. Então, a gente tem que se preparar para essa longevidade, né? Vamos dar uma passadinha. Desculpa, pode voltar? Pode voltar. Deixa no que estava. O que acontece? O que não pode acontecer, né? Não é a
longevidade, ela não pode se transformar numa fábula francesa que fala da maldição de Ondine. O que é a maldição de Ondine? Ondine é uma ninfa, ela descobre que o marido dela a traiu e ela lança uma maldição. No dia que ele parar de trabalhar para descansar, ele morre. O que acontece? Ele passa o resto da vida descansando, né, sem parar um minuto. Então, assim, a nossa falta de planejamento financeiro para cuidar do nosso futuro não pode virar maldição de Ondine. E se a gente não agir no presente, lá na frente, né, é capaz da gente vir a ter problemas, né? Então, assim, por que a gente tem que acordar para a longevidade, né? Assim, tem dois aspectos. Um, gente, a conta não fecha. Aquele meu avô lá do exemplo, ele trabalhou lá 35 anos e juntou uma aposentadoria que era para ele viver 10, 15, quando muito 20 anos. O que acontece hoje? A gente vai continuar trabalhando os mesmos 30 e 35 anos, por mais que a gente queira trabalhar mais, pelo menos no mercado formal de trabalho, é difícil você continuar depois, né? Diferente se você tem um negócio, né? Se você é um profissional liberal, mas é mais difícil de você se manter. Só que antes você juntava para 10, 15, 20 anos, agora você vai ter que juntar, no mesmo os 35 anos, você vai ter que juntar para 15, 20, 30 anos de aposentadoria, né? Então, é isso que eu gosto de acordar as pessoas. Eu tenho 54 anos, e eu me aposentei em 2020 e a conta que eu fiz foi a seguinte: tem várias estatísticas, vocês busquem na internet. A minha geração, que nasceu em 67, né, com um bom acesso à saúde, educação, alimentação e etc., vai na média até 97. Eu parei com os 53 anos. Se eu for até 97, a minha conta tem que ser 44 anos sem entrar. Então, eu, por acaso, né, comecei o projeto Resguarde, então, mas eu saindo do mundo corporativo, qualquer uma pessoa que resolva, vou parar, tem que pensar nisso, vou olhar qual é a média que eu vou até quando? Então, eu tenho que me planejar financeiramente para que o meu dinheiro dê até lá, né? Enfim, vamos dar uma... desculpa, esse próximo que vinha aí é justamente da maldição de Ondine, que eu já falei para vocês, né? Tá lá ele segurando o mundo porque ele não conseguia parar de trabalhar. Vamos lá. Bom, vamos lá falar de patrimônio financeiro, né? Patrimônio financeiro, o que a gente tem dentro do patrimônio financeiro? As nossas fontes de renda, que podem vir do nosso emprego, a gente pode ser um profissional liberal, a gente pode ter um negócio, e negócio vale de tudo, né? Eu estou falando desde a carrocinha de pipoca até uma empresa, né? Então ali vem as suas fontes de renda. Os seus investimentos é o retorno dos seus investimentos, né? E a gente vai falar um pouquinho de investimentos. E tem também a previdência, que nada mais é do que investimentos nossos, mas eu fiz questão de deixar separada, porque eu trouxe um slide para falar de previdência. E a quarta perna disso é o que você poupa, e a gente vai falar muito de poupança. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou dar só uma pincelada, mas eu aconselho vocês a lerem sobre isso, lerem sobre portfólio de carreira. O que os grandes autores hoje estão falando sobre portfólio de carreira? Você tem que ter a sua atividade principal, né? O seu emprego, o seu negócio, né? Você deveria ter uma atividade secundária que está com base nas suas experiências pessoais ou profissionais, alguma coisa que você faça em paralelo. E o seu patrimônio intelectual são coisas ligadas à propriedade intelectual, a patentes, livros, cursos online, etc. É óbvio que isso é um portfólio hipotético, né? Nem todo mundo vai ter, mas aqui vale tudo. O que é importante que os autores falam muito? A sua atividade principal e a sua atividade secundária, elas têm que ser descorrelacionadas. Porque se acontece alguma coisa com uma, você tem a outra. Eu vou dar um exemplo. Eu, há umas semanas atrás, estava falando com uma turma que desenvolve games, né? Para um dos meus livros vai ser transformado em game. E aí, de manhã, ele era um analista de seguros e de tarde ele tinha essa empresa para desenvolver game, né? Então, ele fez exatamente isso, uma atividade principal e uma atividade secundária completamente descorrelacionada uma com a outra. Então, os autores têm pregado muito isso. Então, eu acho que vale a pena vocês lerem. A respeito, não vai dar tempo de falar hoje, mas numa próxima a gente pode até falar sobre isso.
Bom, vamos lá, investimentos, né? Eu botei aqui, depois isso vai ficar gravado, vocês vão poder ver esses slides com calma. Eu botei aqui 3 momentos, né? Uma, se preparando para a jornada. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente estiver falando de investimento, né? De investimento no nosso patrimônio, é nos livrar das dívidas. Por quê? Porque não existe nenhum investimento que vai te dar o retorno dos juros que vão ser cobrados em cima de uma dívida, principalmente se você não é um expert em mercado financeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se livrar de dívida, porque juros de dívida, em geral, vai ser mais alto do que a rentabilidade de investimentos, né? Investimentos, gente, estudem, né? O IBGE fala que a gente passa, em média, 9 anos e meio nas escolas e universidades. Tem que gastar uns meses para a gente estudar sobre investimento, para a gente ter minimamente um olhar crítico, né? Para que a gente possa conversar com o gerente de banco, com o nosso analista financeiro e assim, entender minimamente. E eu vou dizer para vocês, à medida que a gente vai entendendo, a gente vai gostando mais do assunto e a gente vai se engajando mais. E por que a gente precisa estudar? Estudar sempre, porque todos os dias surge uma classe de ativos novas no mercado financeiro. É ETF, é NFT, é criptomoeda, é metaverso. Então, a gente vai ter que estar estudando isso sempre, né? A outra coisa, antes da gente começar a investir, separe as suas contas, de preferência faz até em bancos diferentes. Você tem o seu banco do dia a dia, que você faz seus PIX, as suas coisas, tenha ele. Pegue o dinheiro que você quer investir, coloque em outro banco. Você está escondendo o dinheiro de você mesmo, sabe? Nesse outro banco você não vai ter cartão de crédito, você não vai ter cheque, você não vai ter nada. Aquele outro banco é pura e exclusivamente para você investir. E eu não estou dizendo, gente, assim, hoje em dia tem investimento, você pode começar com R$10, com R$100 você consegue investir. Então, separe esse dinheiro, né? E pense muito no seu perfil de investidor, né? O quanto de risco você quer correr, o quanto você não correria de risco, quais são os seus objetivos com aquele patrimônio, isso tudo tem que ser pensado, tá? Uma vez que a gente está já na jornada, como é que a gente aprende na prática, né? Primeira coisa, né? Me livrei das dívidas, eu vou ter uma reserva de emergência. O que é isso? É um patrimônio com liquidez diária, que para você juntar entre 6 a 12 salários seus, porque se acontecer alguma coisa com você, você está seguro. A gente viu o quanto isso é importante, o que aconteceu na pandemia, as pessoas não tendo dinheiro para virar ali semanas, né? Então, reserva de emergência, antes da gente investir em qualquer outro ativo do mercado financeiro, a gente vai colocar em investimentos bem conservadores, liquidez diária, para se acontecer alguma coisa, a gente ter esse dinheiro. Então, me livrei das dívidas, eu fiz a minha reserva de emergência, agora sim eu vou começar a investir, né? Então comece devagar, aprenda aos poucos, né? Vai entendendo o que tem cada uma das classes de ativo. Deixa eu ver aqui que eu tô... aprenda conceitos como ganho real, volatilidade, risco, né? Eu vejo muitas vezes, às vezes as pessoas falarem: mas o meu investimento rendeu 12% esse ano, a inflação deu 11%, então na verdade o seu investimento rendeu 1%. Então a gente precisa entender o que é ganho real, né? Que ele paga a inflação, qual é o apetite de risco que a gente vai ter, o que é volatilidade, que é essa curva sobe e desce, com que sobe o mercado financeiro de renda variável, né? E acompanhe seus investimentos. Não existe nada na vida que a gente melhore se a gente não melhora nada que a gente não mede, né? Então tem que estar entrando, tem que estar olhando, tem que estar mexendo se precisar mexer. E lá a última, então vamos lá. Algumas regrinhas básicas de investimento. Diversifique, né? Esse é o grande segredo de investimentos, né? E hoje diversifique tudo, diversifique classe de ativo, moeda, banco, tudo que você puder diversificar, você diversifica. O grande presente que existe hoje no mercado financeiro se chama longo prazo, né? O longo prazo faz com que pequenas quantidades cresçam muito e grandes erros se diluam ao longo do tempo. Então, pense muito com a cabeça de investidor no longo prazo, né? Hoje no mercado financeiro você tem os investidores pensando no longo prazo, você tem a turma mais especulativa que fica fazendo aqueles trades, né? Day trade, swing trade, etc.
Tem gente que ganha dinheiro com isso? Tem, mas isso assim, eu aconselho vocês pensarem no longo prazo, que para mim a grande dádiva do mercado financeiro é o tempo, né, para fazer, principalmente juros compostos, né. Tem uma coisa super importante que é o seguinte, gente, que é essa expressão em inglês, que eu deixei ela aqui em inglês, one size fits all. Não tem one size fits all. Eu tenho um filho, um dos meus filhos tem 20 anos, ele está todo engajado no mercado financeiro. Ele faz umas coisas muito mais arriscadas do que eu. Tá ok fazer isso? Tá, por quê? Primeiro, ele tem muito menos dinheiro do que eu e ele tem muito mais tempo para, se alguma coisa der errado, ele corrigir. Eu, né, principalmente eu que me aposentei, eu não posso mais ter esse nível de risco. Por quê? Porque eu tenho muito mais dinheiro e eu tenho muito menos tempo. Então, risco é ok ter risco, desde que você tenha isso lá na frente. Então, não adianta sair copiando a carteira dos outros. Por quê? Porque depende em que momento da vida você está, tá? Então, não tem one size fits all, né? Evite extremos, né? Ah, tá todo mundo ganhando muito dinheiro com isso, eu vou lá. Efeito manada, quando em geral a gente vai atrás da manada, né, a gente já perdeu o dinheiro. Então, se você for o líder da manada, talvez você ainda ganhe dinheiro, mas se você for lá a última locomotiva desse trem, você com certeza já vai perder dinheiro. Então, fuja dessas coisas, né? Atenção à parte tributária. Se tem uma coisa que dá dor de cabeça hoje no Brasil, é não pagar os impostos corretos nos seus investimentos. Então, estude também como você faça isso, tá? Vamos lá, então de investimentos eu vou ficar por aqui e agora vou falar ainda de previdência, depois a gente vai falar para a parte mais importante aí, que é o que eu mais gosto, mais sou apaixonada. Vamos lá, previdências, né? Esse é um esquema do sistema previdenciário brasileiro. Do lado esquerdo, você tem os regimes próprios de previdência, que são as previdências dos funcionários públicos, e você tem o regime do INSS, né, que todos nós estamos ali. Vocês estão vendo, não sei se dá para vocês verem, todo mundo colocando o dinheiro em um único potinho, né? E esse potinho vai pagando o dinheiro de quem está trabalhando. Tem uma estatística que fala que, do Fundo Econômico Mundial, ele fala que 6 grandes nações do planeta hoje, elas vão acumular em dívida de previdência social 225 trilhões de dólares até metade do século. Isso é 3,5 vezes o PIB global hoje. E ele fala, esses países estão sentados numa bomba relógio. Eu acho que o Brasil ainda não está lá, mas tem ali, né, uma tardezinha, vocês provavelmente não vão conseguir ler. Hoje, esse sistema nosso, ele já está em déficit de um pouco mais de 300 bilhões. Ah, Maria, isso quer dizer que vai quebrar? Não, não quer dizer que vai quebrar, e por isso que o Brasil está toda hora fazendo reforma de previdência. E tenho 2 certezas com relação a reformas de previdência no Brasil e em qualquer país do mundo. A primeira, a gente vai ter que trabalhar mais, a segunda, a gente vai ganhar menos. Não tem essa de fazer reforma de previdência para a gente ganhar mais dinheiro. Não existe isso, né? Por quê? Porque esse é um sistema complicado de se manter, principalmente pelo que eu falei para vocês. Em 2000, a gente tinha 8 ativos trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado. Em 2060, a gente vai ter 2 ativos trabalhando para pagar a aposentadoria de uma pessoa. Por que é importante a gente entender sobre isso? Porque todos nós, a gente vai ter uma parcela da nossa aposentadoria oriunda do INSS. Alguns vão ter maior dependência do INSS e outras menos, né? Então é importante a gente entender. E do lado direito são as previdências privadas, né? Tem as previdências privadas abertas, que são as do banco, PGBL, VGBL, etc. Essa, assim, para mim, qualquer forma de previdência ou investimento está valendo. Mas prestem atenção nessas taxas de banco, principalmente para previdência, tá? E as previdências fechadas, que são as de fundo de pensão, que só uma pequena parte da população, só 5% da população economicamente ativa no Brasil tem acesso a fundo de pensão. Então, esses são absolutamente privilegiados. Não vou me estender, mas eu só queria fazer esse ponto com relação à previdência, com relação à previdência social, né, ao INSS, que a gente tem que estar atento, né, a gente tem que acompanhar esses déficits, etc., porque a gente vai depender disso lá na frente, quando a gente se aposentar também, né. Vamos lá. Quando a gente constrói patrimônio, né, assim, qual é a variável mais importante que a gente tem, né, entre o que você ganha das suas fontes de renda, do seu salário, da sua profissão liberal, do seu negócio,
dos seus investimentos, né, e incluo previdência dentro dos seus investimentos, ou que você poupa. Talvez essa seja o slide mais importante que eu tenha para falar para vocês, né, assim, o papel mais importante dentro dessa engrenagem é o quanto você poupa. Por quê? Porque o seu estilo de vida e as escolhas de poupança que você faz são as únicas coisas que estão dentro das suas mãos. Porque o seu salário você pode ser mandado embora, o seu negócio pode quebrar, né, pode entrar em crise a sua profissão liberal. O retorno dos seus investimentos também pode sair um pouco do seu controle, como está acontecendo nos últimos 12 meses de mercado financeiro pós-pandemia despencando. Agora, o quanto você poupa, né, as decisões que você toma no seu dia a dia com relação ao que você poupa, o estilo de vida que você vai levar, isso sim está sobre nas suas mãos. Tem um autor, né, que eu vou até indicar ele para vocês no final, que chama Morgan Housel. Esse cara é ótimo, ele tem um livro que se chama, eu acho que foi traduzido para o português em A Psicologia Financeira, mas depois a gente vai ver, eu trouxe uma foto do livro. E é um livro simples de ler, 20 capítulos, e ele fala o seguinte, poupar é a diferença entre o que você ganha e o seu ego. Se o seu ego for muito alto, se você quiser um padrão de vida muito alto, você vai poupar pouco. Se o seu ego for baixo, você vai poupar muito, né? Então, seguindo essa lógica, não é mais uma questão de quanto eu vou poupar, mas é a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto que vai entrar na minha poupança. Nessa lógica, qualquer um pode poupar. Deixa eu só fazer um parênteses nesse qualquer um. Qualquer um que tenha suas necessidades básicas atendidas. Infelizmente, isso não é realidade para uma parte da população brasileira. Para essa parte, não há que se falar de poupar. Essas pessoas precisam de boas políticas públicas, de projetos da iniciativa privada, né, para que elas tenham uma chance na vida, para que um dia elas comecem a poupar. Mas fora essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, qualquer um pode poupar, né? Então, não, por isso que assim, atingir um bom planejamento financeiro que te dê liberdade para um dia você usar o seu tempo para fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, é muito mais uma questão comportamental, porque é base nas suas escolhas, do que financeira, tá? Então vamos lá, vamos falar de poupar, né? Que é o meu tema ali preferido. Então, por que poupar, né? Eu já falei para vocês, assim, a grande poupança que a gente vai fazer nas nossas vidas é a poupança para aposentadoria. A gente vai fazer inúmeras outras poupanças ao longo das nossas vidas, mas a mais robusta é a aposentadoria. E para quê, né? Não é para comprar nada, não é para ter mais coisa, não é para ter mais, consumir mais. É pura e simplesmente para você ter tempo de liberdade para você fazer o que você quiser quando você se aposentar, mesmo que você escolha não fazer nada, né? Então é para isso que a gente poupa, para visando a aposentadoria. Né? E como eu falei, tem um caminho enorme aí com inúmeros objetivos de poupança, né? A gente vai, como eu falei para vocês, reserva de emergência, carro, casa, sair de casa, ter filhos, pagar a educação de filhos, a gente sempre vai ter que estar poupando para o resto das nossas vidas, né? Mas aí a gente tem que fazer uma escolha no presente, porque senão a vida escolhe para a gente. E às vezes quando a vida escolhe pra gente, não necessariamente é a escolha que a gente teria feito, né? Eu botei aí uma fotinho, não sei se dá pra vocês verem, do surfista prateado, e eu botei assim uma brincadeira, né? O prateado por causa do cabelo branco. Em 2050, né, a ONU estima que nós seremos mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? Ou seja, vai ser aí 1/4 da população da população mundial naquele momento, né? E aí, onde é que a gente vai querer estar? Como surfista prateado, que são aquelas pessoas descoladas, que fizeram boas escolhas no presente, se prepararam para o futuro, ou a vida pode nos levar para aquela confusão da gente estar tentando fechar o mês seguinte, né? Então, assim, o meu ponto com vocês é assim, isso é uma escolha, né? Por isso que isso é comportamental, né? Que se a gente não pensar nisso agora, não dá tempo de chegar no futuro, tá bom? Vamos lá, o que mais? Poupar, né? Aqui eu trouxe só um exemplo, né? Esse gráfico mostra como que a gente pouparia 100 mil, né? Se você começa a poupar 100 mil quando você tem 25 anos, você vai guardar R$56 por mês. Ao passo que se você for começar essa poupança só quando você chega lá a 50 anos, é mais de R$1.300 por mês.
Então, gente, assim, isso é para mim um grande paradoxo. Poupança é coisa de jovem, não é coisa de velho. Porque se a gente começa jovem, né, fica muito mais fácil quando a gente chega lá na frente. Então, assim, eu fiz isso aí para os que alguns provavelmente conhecem esse termo, né, o PDCA. PDCA era uma ferramenta muito usada na gestão da qualidade, né, para resolução de problema. É Plan, Do, Check and Act, né? Planejar, fazer, analisar e agir. E aí eu fiz aqui, qual que é o PDCA da poupança? A primeira coisa, a gente tem que saber quanto que a gente vai custar. Vamos pensar na poupança de aposentadoria. Então, quanto que a gente vai custar, né? Tem apartamento próprio, não tem, tem que pagar aluguel, tem que pagar plano de saúde. A gente tem que saber que número é esse, para cada uma das realidades que estão aqui nessa live hoje, né? Quanto que eu vou custar? Ok, eu sei quanto eu vou custar. Aí vem o segundo passo, que é quanto eu tenho que poupar, né? E o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, assim, uma conta, quase conta de padeiro, né? Para você conseguir uma renda vitalícia num plano de previdência, né? A partir de 55 anos, uma renda vitalícia de R$5.000 por mês, você precisa ter nesse plano investido lá R$1 milhão. Então, uma conta pelo menos para vocês terem uma ideia. Então, se a pessoa vai custar R$5.000 por mês, ela tem que ter tido lá esse 1 milhão aos 55 anos. Se ela vai custar R$10.000 por mês, ela precisa ter 2 milhões. É óbvio que o número depende muito de onde você investe, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Do cálculo. O que acontece quando a gente tem esse cálculo nas mãos? A gente tem que rever os nossos custos. E eu não conheço absolutamente ninguém que tenha revisto os custos para falar, opa, eu posso gastar mais. Não, quando a gente faz essa conta e vai rever os nossos custos, a gente vai ter que gastar menos, né? Invariavelmente você vai ter que gastar menos. E aí, fiz lá, eu já sei quanto eu custo, quanto que eu tenho que poupar, eu já revi meus custos, agora é a palavra de ordem, disciplina. Eu acho que a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase ótima para disciplina. Disciplina é a ponte entre os seus objetivos e as concretizações. Você só vai concretizar esse plano para a sua aposentadoria se você tiver disciplina ferrenha com esse nível de gastos que você vai ter e o nível de investimentos que você vai ter que fazer, né? E aí depois, análise, ação e reação. Não pode deixar aí, pode deixar. Análise, reação e reação, por quê? Porque o teu contexto pode mudar, né? A sua realidade econômica pode mudar, a sua estrutura familiar pode mudar, então você tem que estar sempre revendo esse plano. E eu botei ali um tubarão. Eu gosto muito do tubarão, que é essa analogia para te deixar em estado de alerta, né? Tem uma historinha que esses barcos pesqueiros japoneses, eles iam umas décadas atrás, eles chegavam no Japão, e o Japão é um país com uma cultura, né, de pesca muito forte. E você chegava na costa e esses peixes eles não estavam tão frescos. E aí alguém, por quê? Porque eles vinham naqueles tanques enormes, né? Alguém teve uma ideia brilhante e colocou um tubarão dentro do tanque. Quando colocou o tubarão, os peixes iam, do momento em que eles eram pescados até a costa, super atentos, porque senão o tubarão os comia, né? E aí eles chegavam fresquinhos. É extremamente cruel a história, mas assim, eu gosto muito da analogia do tubarão. E o que pode ser o tubarão nessa sua jornada de poupança? Uma pessoa que esteja te incentivando o tempo inteiro, uma planilha, apps, tem milhares de apps que te ajudam a te cobrar aquilo que você se propôs a fazer e etc. Então, tenha um tubarão de estimação aí, todos vocês, né? E aí vem a pergunta, né, Maria, quanto que vou poupar, né? E aí, assim, eu trago o número mágico dos especialistas, 30% de tudo que você ganha. Maria, impossível poupar. Eu receber, gastar com o que eu tenho que gastar e poupar 30%. Então, o primeiro erro está aí. A gente recebe, a gente poupa e a gente vive com o resto. Porque qualquer um, por mais disciplinado que seja, eu mesma, né, sempre fiz isso. Recebia, já saía um DOC automático para uma conta em separado e aquele dinheiro ia ser investido. Nem sonho daquele dinheiro bater na minha conta. Por quê? Porque você se acostuma com essa realidade, né? Agora, é óbvio, gente, que isso é um processo evolutivo. Não tem ninguém que esteja poupando zero e que vai poupar 30% no mês seguinte. Isso não existe. Você vai tirar 1% lá e aí você se acostuma com aquele 1% a menos no seu orçamento, você sobe para uns 3%, você sobe para uns 5%. Um momento você vai chegar no 30%. Isso é um processo evolutivo. A outra coisa, gente, assim, equilíbrio, né? Poupar, parar de fumar, fazer dieta, fazer exercício físico,
tudo isso, quando a gente estica demais a corda arrebenta. Então a gente tem que ter prazer nessa jornada, sabe? A gente tem que se dar algumas recompensas, porque senão, se a gente ficar também, entrar nessa história de poupar e não fazer mais nada, a gente vai chegar num determinado momento e falar, não quero isso. Então, é exatamente isso, exercício, fumar e poupar é a mesma coisa, né? Vamos incluir alguns prazeres aí no meio para que a gente aguente a jornada. E por último, ali é o priorizar versus deixar de fazer. Eu vejo muita gente falando, né? Hoje tem muita gente ensinando finanças na internet. Vamos cortar o cafezinho, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Então, assim, eu diria para vocês o seguinte, aqui não é deixar de fazer as coisas, é você priorizar. E tem um conceito que a gente usa muito com criança, que é a diferença entre querer e precisar. Porque para a criança, tudo que ela quer, ela precisa. Mas a gente sabe que isso é diferente. Então, vamos fazer as nossas listas do que a gente quer, do que a gente precisa, e a gente vai priorizar a lista do que precisa, mas de vez em quando, algumas coisas que a gente quer vão entrar nessa lista também, e tudo bem, né? É assim mesmo o processo. Vamos lá, então assim, poupar, gente, é uma grande mudança de comportamento. E por que é tão difícil a gente poupar para o longo prazo? Porque é muito difícil a gente fazer essa conexão com o futuro, né? Então, assim, se imagine fazendo coisas bacanas no futuro, né? E sabendo que o esforço que você está fazendo hoje vai recompensar aquilo que você vai estar fazendo no futuro, né? Pense muito bem nessas decisões que você tem hoje. Por exemplo, hoje tem alguns apps que estão disponíveis hoje no mercado, né? Que tem, principalmente nos Estados Unidos tem isso. Eles tiram uma foto sua hoje e você vai fazer uma decisão de investimento. O app te pergunta um monte de coisa. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. O app faz um monte de perguntas. Se no final ele descobre que aquele carro realmente você não precisava, que seu carro estava em bom estado, etc., dependendo lá do que você respondeu, o que ele vai fazer para você? Ao final de cada uma dessas análises que ele faz, ele mostra o seu rosto hoje e o seu rosto no futuro, porque ele usa a inteligência artificial e ele te envelhece. Então, se você realmente precisava desse carro, o seu rosto hoje vai aparecer sorrindo e o rosto do futuro vai aparecer ok. Se você não precisava desse carro, o seu rosto de hoje vai aparecer super feliz e o seu rosto daqui a 30 anos vai aparecer chorando. Então, para tentar fazer essa conexão, porque assim, gente, nós somos uma pessoa só. Eu sou a Maria hoje e a Maria daqui a 30 anos continua sendo eu, né? A diferença é que a Maria daqui a 30 anos vai estar muito mais vulnerável do que a Maria hoje. Então, o personagem de hoje precisa ajudar o personagem que vai acontecer daqui a 30 anos, porque senão a gente acaba delegando isso para filho, para família, para amigos, e a gente sabe que isso não dá certo, né? Então, assim, eu acho que ninguém quer isso, né? Para os seus filhos, né? Para a sua família, a gente quer ter esse tipo de independência. Mas se a gente não começar a agir agora, a gente não tem tempo hábil, né? Vamos lá, eu trouxe aqui uma outra coisa com relação à mudança de comportamentos, que é o contrato de Ulisses. Eu não sei se vocês já ouviram falar do contrato de Ulisses. Ulisses é da Odisseia de Homero, né? Homero era o herói, ele pede aos seus marinheiros que o amarrem no mastro enquanto ele estivesse passando pelo Canto das Sereias, para ele não sucumbir à tentação, desviar o barco para lá e afundar o barco nas pedras, né? No momento em que ele estava mais racional, ele criou um mecanismo para que ele não tivesse um malefício no futuro, né? Então, assim, qual é o canto da sereia que estraga com o nosso, né, com a nossa jornada do poupar e do investir? É o cartão de crédito? Deixa o cartão de crédito em casa. Ainda assim é complicado? Não tenha cartão de crédito, tem um cartão pré-pago, né? Isso para tudo na vida. Se eu quero emagrecer e eu não resisto à tentação de doce, não vai ter doce na minha casa. Se eu gosto muito de ler e agora estou passando muito tempo em mídia social, tira a mídia social do seu telefone, né? Não consegue ver dinheiro na sua conta? Faz o toque automático para conta de investimento. Então, assim, cada um vai ter o seu canto da sereia. Qual é o seu canto da sereia, né? O que te impede, né? Crie hoje, enquanto você está racional, mecanismos para tratar desse canto da sereia. Sempre mecanismos simples, né? E por fim, ainda com relação à mudança de comportamento, né? Assim, pensem muito em custo de oportunidade, né? E fazerem orçamentos simples. Eu vou dar um exemplo, né? A
a Cristina me apresentou como, né, eu morava no Canadá, e quando a gente foi morar no Canadá, tinha um determinado carro que lá não faz a menor diferença essa história de valor de carro, né? A gente acabou tendo um carro que a gente jamais teria no Brasil, porque lá era absolutamente viável ter esse carro. Pois bem, voltamos para o Brasil, a gente viu, bom, qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é carro de 7 lugares, né? É a única coisa porque a gente tem família grande, fora isso a gente não tem nenhuma outra necessidade. Vamos dar uma olhada lá no carro que a gente tinha no Canadá. Quando a gente foi ver o preço do carro que a gente tinha no Canadá, ele custava exatamente 2 vezes o valor do carro que a gente comprou. E o valor do carro que a gente comprou, o carro que a gente comprou está perfeito. E o que eu fiz? Na época eu falei, 2 vezes o valor desse carro, isso vai me tirar de investimento mensal um valor que eu não quero. Então, não, vamos embora para o carro que a gente tem, está todo mundo feliz com isso. Façam orçamentos também, orçamentos simples, né? E atualizem seus gastos. Vamos lá? Então, gente, eu tenho que correr aqui que está terminando, assim, qual é a sua escolha, né? O meu único ponto, assim, você pode escolher que eu vou poupar mais, que eu vou ter mais risco, que eu vou ganhar mais agora, que eu vou viver com menos lá na frente, ou que eu vou trabalhar mais. Não importa qual é a sua escolha, mas escolha. O meu ponto é, escolham para a vida não ter que escolher para ninguém, né? Porque quando a vida escolhe, não necessariamente é o que a gente escolheria, né? Não pode mais ser tabu com as crianças, mas é óbvio, eu vou trazer umas dicas, mas é só assim, tenta trazer isso para o dia a dia, faça uma curadoria de livros bacanas para você ler com as crianças, de jogos legais para vocês jogarem, que ensinem isso. O outro é dê o exemplo, né, gente? Criança vê, criança faz. Então, se a criança te vê agindo de forma, né, consciente com relação a dinheiro e a finanças, já é meio caminho andado para aquela criança. E por fim, né, questione muito e escute muito. Deixe as crianças expressarem como elas estão vendo aquilo, ao invés de a gente ficar tentando ensinar, né? Eles vão aprender, mas é importante que a gente vá solidificando aí o pequeno conhecimento que eles vão tendo no dia a dia. Vamos lá. O que a gente tem que trabalhar com as crianças? O que eu aconselho vocês? O primeiro tema, gastar menos do que se ganha. Esse é o primeiro para adulto, para criança, né? Depois, para criança, principalmente, paciência, persistência e planejamento. Futuro para criança é muito curto prazista, né? Então, a criança tem que entender que algumas coisas vai custar uma mesada delas, outras vai custar 25 mesadas delas. Agora, o adulto tem que estar junto, porque 25 meses ou 25 semanas, dependendo da criança, é muito tempo. A criança desiste no meio. Então, o adulto tem que estar engajado nesses projetos de poupança. O que eu falei para vocês, o conceito de querer e precisar, né? Façam listinhas com as crianças, peçam para elas tentarem explica o que é querer e precisar, pede para elas fazerem uma lista, né? E aos poucos você vai mostrando que nem tudo que está na lista lá do que ela precisa, ela realmente precisa. Agora vai ter algumas coisas na lista do que ela quer, que ela realmente, né, realmente quer e precisa. E eu acho que um outro conceito muito bacana, eu trouxe até a capa de um dos meus livrinhos, que é poupar, gastar e ajudar. A gente só não poupa e gasta, a gente ajuda também, sabe? Isso reforça o senso de empatia, de solidariedade, de ajudar o próximo. Vamos lá. Eu trouxe aqui 9 dicas, rapidinho para a gente terminar. Então, coisas que vocês possam fazer. Mesada. Agora, estudem para fazer mesada, porque mesada dá trabalho, tem que dar no mesmo dia, tem que ter objetivos claros, né? Se vocês forem colocar objetivos, não pode remunerar a criança por coisas que são obrigação da criança. Fazer a cama dela, não tem que pagar para ela fazer a cama dela. A cama dela, ela tem obrigação de fazer, ela tem a obrigação de tirar o prato dela. Agora, talvez, se você mora numa casa, você tem um carro, você pode pedir para a criança lavar o seu carro. Não é obrigação dela lavar o seu carro, você pode até remunerá-la por isso, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser muito pensado antes. E pai e mãe, né, juntos ou separados, tem que estar alinhados nisso, né? Cofrinhos. Eu gosto muito de cofrinhos para esses projetos. Vamos fazer um projeto para comprar isso, ou um projeto para fazer essa viagem. Então, os cofrinhos de projetos eu acho que são ótimos. Clube do livro, né? Assim como eu estou trazendo uma coleção de livros, tem outros livros bacanas que vocês podem ler com as crianças, então leiam, façam um clube do livro, façam perguntas, falem sobre o tema, né? Tempo junto, mas sem gastar dinheiro. Eu vejo, e eu era o exemplo disso, trabalhava 10, 12 horas por dia, não tinha tempo para nada, e juntava assim as crianças, às vezes vai comer fora, vai no shopping porque tem que resolver.
Criança tem que ter tempo com os pais sem estar relacionado a nenhum tipo de gasto, porque senão ela associa o prazer de estar com os pais com gastar dinheiro. A gente não pode cair nessa armadilha. Então vai andar de bicicleta, vai num parque, vai fazer um piquenique, qualquer coisa que você não gaste dinheiro, para a criança entender que tem inúmeras formas da gente se divertir, ter prazer sem gastar dinheiro, né? Compras, sim, leve as crianças às compras, mas faça a lista de compras antes. Eu faço questão de fazer isso quando eu tenho que ir num shopping, a gente sempre faz a lista. Aí, vamos ver isso não estava na nossa lista, vamos embora. Então a gente faz lista de compras no supermercado, no shopping, vale muito a pena. O processo de fazer a lista com as crianças é divertido também, né? Cria oportunidades para que as crianças façam algum pagamento. Eu sei que hoje, né, a gente mora num país complicado, do ponto de vista de violência, mas você tem acesso a um clube, você está numa cidade do interior, deixa a criança pagar, pede para a criança pedir a notinha. E vamos lá, e a última aqui, anote os seus gastos e ganhos da criança, poupe também recursos, né, faça projetos de poupança, não só de dinheiro, mas de recursos do meio ambiente. E projetos de doação, né? Vale levar as crianças, né, para instituições, vale fazer com que a criança junte lá os pertences delas para doar, então vale fazer projetos nessa linha. Agora, eu falei um monte de coisa aqui para vocês, não vai começar a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Escolhe uma coisa, depois que tiver solidificado no teu ambiente familiar, escolhe mais uma outra e depois faz mais uma outra, vamos fazendo aos poucos, né? Vamos lá? Enfim, né, gente, qual é o seja dessa história, né? Poupar para quê? Para que a gente tenha tempo e liberdade para um dia, depois de muito ter trabalhado, a gente fazer o que a gente quiser das nossas vidas, né? Como? Se eu tiver que botar uma única frase para vocês aqui, gastem menos do que vocês ganham, né? Essa é a grande frase, né, para vocês chegarem em um patrimônio. Longevidade é uma realidade, se prepare para isso, né? Façam esses cálculos, quanto que eu vou custar, que tamanho que vai ter minha aposentadoria, né? Disciplina, disciplina e disciplina para poder juntar dinheiro e estudo para poder investir dinheiro, né? Não tem, essas duas coisas têm que andar juntos, né? Atenção aí às suas previdências e atenção aos seus ativos de vitalidade. A gente sabe que às vezes desequilibra, mas é isso que te mantém vivo. Esse aí não pode nunca desequilibrar muito, né? E se prepare para ajudar os seus filhos. Vamos lá? Bom, sugestões de livros, eu deixo aí 3 livros para vocês. Um é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro é uma delícia de ler, ele tem 20 capítulos, é bem fininho. Tem um outro que é um pouco mais denso, que fala dos 3 ativos que eu coloquei lá no início, né? Seus ativos de vitalidade, os seus ativos no portfólio de carreira e seus ativos financeiros. Eu não sei se esse livro tem tradução para o português, é The 100-Year Life. É maravilhoso esse livro, ele é um pouco mais denso. E eu botei aqui, eu trouxe uma propaganda minha aqui, é um dos meus livrinhos, esse livro, Seus Amigos, Uma Incrível Aventura, para a turma aí de 8 a 12 anos, que tem já no colégio, o colégio já adquiriu o livro, está na biblioteca do colégio, aqui do Rio, né? Mas tem um site, eu vou deixar aí com vocês, né? Então, assim, obrigada, eu vou responder agora, eu acho que não sei se vai ter, tá. E eu deixo aqui, pode passar o último que tem. Tem um grupo de economistas que dizem que é melhor alugar imóvel do que ter o próprio. Você considera ter imóvel próprio como projeção de poupança? Eu também estou com esses economistas, né? Do ponto de vista econômico, eu estou com esses economistas, mas eu tenho meu apartamento próprio porque eu não conseguiria viver sabendo que eu tenho que pagar aluguel para o resto da vida. Então, do ponto de vista econômico, eu concordo com eles, mas do ponto de vista emocional, como funciona para cada um, eu tenho meu apartamento próprio e fico muito feliz que isso aí é um problema menos na minha vida. Eu sei que economicamente não faz tanto sentido, mas eu sou adepta a ter apartamento próprio, sim. Tem mais alguma aí? Então era isso, eu deixo aí os meus contatos, né? Nosso site é www.resguarde.com. Tem no Instagram, eu coloco muita dica no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, é @resguarde.educação, educacão, né? Porque não tem cedilha. E eu deixei até o meu telefone, né? Estou conversando com a escola, hoje eu tive uma conversa com uma das coordenadoras da escola para apresentar todo o projeto. É isso, eu fico super à disposição para vocês.
Veio mais uma pergunta aqui. Como promover uma educação financeira com os filhos a partir da mesada? Foi o que eu falei, né? Assim, eu acho a mesada um ótimo instrumento, mas eu acho ele é dos instrumentos que a gente tem para trabalhar com criança. Como eu falei, mesada dá trabalho, né? Mesada, a gente pode, antes de qualquer coisa, os pais têm que conversar o porquê que vai dar mesada. Até uma determinada idade é semanada, porque senão fica, né, até uns 8, 9 anos a semanada. Depois, 10 em diante, eu acho que já dá para dar mesada. E define esses objetivos da mesada, tem o dinheiro trocadinho certinho para dar mesada no dia certo, porque gera uma expectativa enorme com a criança. E se você começa a dar mesada e você para, a criança deixa de dar importância, né, a esse aprendizado que ela poderia ter. Então, eu acho mesada incrível. Tem muita gente hoje, né, experts em como montar um plano de mesada adequado. Deem uma olhada, porque isso tem assim muito disponível. Então, sim, acho ótimo mesada, desde que seja pensada, né? Desde que seja pensada em comum acordo o cônjuge. Muito obrigada. Queria agradecer, né, ao Colégio Everest, a todos vocês que entraram na live. Foi ótimo, né, poder estar falando com vocês. Isso tudo fica gravado, né, e vocês podem assistir a qualquer momento. Mais uma vez foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos.